onde vem a ideia do telão passando toda a nossa história no juízo final? Essa é boa. Eu cresci num ambiente pentecostal que me falava muito sobre esse telão do juízo final, que os pecados que eu cometesse em vida, e eu passava pra todo mundo ver. Ia ter um telão, um estádio e todo mundo assistindo. Eu sei mais ou menos de onde vem isso, tá? Vem principalmente de 2 Coríntios 5, versículo 10, que diz que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Então, se a gente vai aparecer diante do tribunal e vai ser julgado de acordo com as obras, entende-se que essas obras serão expostas de alguma forma, e daí conclui-se, deriva-se a ideia de um telão passando tudo isso. Aí você já imagina, pô, mas a ideia de um telão não faz muito sentido, né? Você vai ter também o livro de Apocalipse passagens falando sobre o livro, né, da nossa vida sendo aberto diante de Deus. Mateus 12 vai falar que cada um vai dar conta diante de Deus de cada palavra inútil que disse, de forma que pelas palavras seremos absolvidos e pelas palavras seremos condenados. Ou seja, algumas passagens bíblicas falam sobre nossos pecados sendo julgados, expostos, abertos diante do Senhor. Isso significa que haverá um telão literal passando as imagens da nossa vida? Claro que não. Mas haverá um juízo. E nesse juízo haverá alguma exposição. Vai ser detalhada? Jesus vai contar cada um dos nossos pecados? Esse juízo será um evento realmente onde cada pessoa, uma por uma, vai ser julgada? Ou isso é mais um evento cósmico que acontece com toda a humanidade em um período onde não haverá mais tempo e será um outro tipo de experiência com Jesus? Não sabemos. Sabemos que nossos pecados serão abertos e julgados. Aqueles que não têm Jesus serão condenados pelos seus pecados. Aqueles que têm Jesus serão recebidos e aceitos. Por que eu digo isso que a gente não sabe exatamente o tipo de experiência? Porque em outros momentos essa experiência de juízo é descrita como um ato muito rápido. Você tem ovelhas e bodes, as ovelhas são colocadas à direita, os bodes à esquerda, as ovelhas são trazidas pro reino, os bodes levados embora e acabou. O tipo de experiência que é descrita de juízo parece uma coisa muito imediata. Os santos pra cá, os ímpios pra lá e acabou. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o tipo de acontecimento, é um telão, é cada pessoa no fila um por uma, é um evento cósmico imediato. Não sabemos exatamente, mas sabemos que haverá esse juízo da parte de Deus. É muito improvável que seja um telão de verdade. Tá julgando cada um de nós. E eu vou dizer, imagine o telão do juízo final, se realmente existisse o telão. Eu passei por já na adolescente, meu Deus, não conheceu o pecado, e o telão, minha mãe vai ver o telão, meus amigos vão ver o telão. E hoje, né, você deixar de pecar porque você acha que os outros vão ver, você tinha que deixar de pecar porque Deus tá vendo. Porque aí a gente resolve a nossa vida com o Senhor, né, e não por medo que os outros vão ver no dia do juízo final. Como você interpreta o tema da descida de Cristo ao Hades? Eita, assuntozinho complicado. A minha resposta é simples, tá? Eu não sei. Eu não tenho opinião formada ainda. Pra quem não sabe, essa é uma polêmica que envolve 1 Pedro 3, 18 e 19. É o famoso texto do descensus. Vou até abrir a Bíblia aqui pra poder ler pra você, onde diz que, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da arca. O grande debate é: o que são esses espíritos em prisão para o qual Jesus pregou? Parece que ele está falando de algo que aconteceu depois de sua morte, né? Ele padeceu, o homem que venceu seus pecados, morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual, e aqui no caso seria no espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos esses que foram desobedientes nos dias de Noé, quando Deus aguardava com paciência o preparo da arca. Quem são esses espíritos em prisão dos tempos de Noé, para o qual Jesus foi e pregou depois de sua morte em espírito? Os teólogos se matam aí para chegar a alguma conclusão, tentam traduzir o texto de outras formas, leem de outras formas. A interpretação reformada padrão é que Jesus não desceu ao inferno, nada parecido. E existem basicamente 3 interpretações majoritárias sobre quem são esses espíritos em prisão. A primeira interpretação é que esses espíritos em prisão são as almas daqueles que eram descrentes e desobedientes dos tempos de Noé. A estas almas Jesus haveria ido pregar para declarar sua vitória sobre a morte. E aí ele teria ido pregar aos descrentes, né? E ali no caso Noé seria só um exemplo de um período de desobediência. Uma segunda interpretação, que é a interpretação mais comum dentro dos ambientes reformados, é que esses espíritos em prisão eram os descrentes do tempo de Noé, aos quais Jesus pregou pré-encarnadamente por meio de Noé. Ou seja, Noé pregou aquelas pessoas, aquelas almas em prisão, em espírito por meio de Noé. A terceira interpretação é que esses espíritos em prisão foram os anjos caídos que teriam tido relações sexuais com as filhas dos homens, que é a interpretação que alguns fazem da ideia dos filhos de Deus, dos filhos dos homens terem relações sexuais ali no livro de Gênesis. Jesus teria ido até eles pregar e mostrar a sua vitória depois de sua morte. Minha interpretação, a minha tendência principal é a primeira leitura. É a minha tendência. Eu prefiro a primeira leitura. Depois de sua morte, Jesus pregou, proclamou a sua vitória às almas descrentes desde o tempo de Noé, que estavam longe e condenadas. Jesus morre, as pessoas não sabem no inferno que Jesus morreu. Jesus desce ao Hades, desce ao inferno e proclama a sua vitória a essas almas em prisão que vêm desde o tempo de Noé até aqui. E aí você teria Noé como uma grande metonímia, já que seria em tempos como de Noé que Jesus voltaria, vai dizer Pedro. Mas eu bato em pedra, risco em pedra essa interpretação? De jeito nenhum. A minha segunda interpretação favorita, que eu ainda rejeito, mas que eu acho que é muito válida também, é da pregação pré-encarnacional de Jesus, né, em espírito em Noé. E a interpretação que eu mais rejeito é de que seriam os anjos que fizeram sexo com mulheres em Gênesis, porque essa não é a minha leitura do texto de Gênesis também. Mas aí eu acho que é um texto muito difícil. Fica aí a interpretação que você achar melhor. Só perguntinha pancada, né? Nesse pergunta a partir de hoje. Os senhores não estão me decepcionando, hein? Vamos pra terceira. Ezequiel 18, 20 a 23. Se pai não paga pelo pecado do filho, e nem o filho pelo pecado do pai, e se até o perverso fizer o que é certo, viverá pela justiça que praticou, e não pelo sangue de alguém, de onde tiraram que somos culpados do pecado de Adão? Interessantíssimo. Vamos lá. De onde tiraram que somos culpados do pecado de Adão? Primeiro, sai da maldição de Deus no livro de Gênesis,
que recai sobre toda a humanidade e não apenas sobre Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva pecam, toda a descendência de Adão e Eva é amaldiçoada pelo pecado. O que isso significa? Significa que o pecado de Adão afetou toda a humanidade depois de Adão. Isso pode ser por duas vias que os teólogos vão brigar sobre isso. Ou por representação federal, ou por representação seminal. O que é a representação federal? Adão representava formalmente a humanidade, como um presidente, como um enviado, como um embaixador. Ele representava federalmente. A partir do momento que ele cai em pecado, todos os outros caem em pecado, porque ele representa como um cargo oficial toda a humanidade. A segunda leitura é a representação seminal. Adão é o ascendente de toda a humanidade. Então, como o homem primordial, todos que nascem dele, vêm da semente de Adão, nascem corrompidos por esse pecado, porque são descendentes de Adão. Seja por representação federal ou por representação seminal, nós somos afetados pelo pecado de Adão, nascendo também em pecado, a imagem e semelhança de Adão, como diz o texto de Gênesis. Adão e Eva criados à imagem e semelhança de Deus, e então todos começam a nascer à semelhança de Adão. E nisso, repetem o pecado de Adão. Ora, se você não quer ser culpado do pecado de Adão, é muito simples. É só você não imitar o pecado de Adão. Sabemos que imitamos o pecado de Adão todos os dias escolhemos o pecado, o que prova que nós somos Adão. Estamos em Adão e somos Adão. Um dia perguntaram para um teólogo, se você estivesse no lugar de Adão no Éden, você comeria do fruto? E o teólogo respondeu, eu comi do fruto. Porque nós estávamos lá em Adão, seja federalmente, seja seminalmente. E nós imitamos Adão. E isso representa quem somos hoje. Quando em Ezequiel fala que o filho não seria punido pelo pecado do pai, ele não está falando no sentido absoluto da natureza adâmica que está em todos nós. Ele está falando do processo de permanecer fiel à aliança mosaica. Os filhos não seriam mais culpados. E veja, tem uma mudança no processo aqui, que é diferente do que era antes. Ele vai dizer que os filhos não seriam mais penalizados pelo pecado que foi cometido pelo pai. Ele não está dizendo que os filhos não seriam culpados à natureza adâmica que continua em todos eles. Mas dentro dessa batalha de permanecer fiel à aliança mosaica, aliança veterotestamentária, os homens seriam julgados pela sua fidelidade à aliança. O que é que acontece? Sabemos que eles não permanecem fiéis à aliança. Os judeus quebram a aliança, abandonam a aliança, então Jeremias promete uma nova aliança, Ezequiel promete uma nova aliança, Isaías promete uma nova aliança, e é em Jesus que essa nova aliança se cumpre. De modo que, do mesmo jeito que nós fomos condenados pelo pecado de Adão, nós passamos a ser salvos pela santidade de Jesus. E aí Romanos 5 vai matar essa charada quando fala que Jesus é o segundo Adão. Se é pelo pecado de Adão que a gente cai, é pela santidade de Cristo que a gente é levantado por ele. E aí é pela justiça de Cristo que a gente encontra a nossa justiça. Veja, é pela justiça que praticou que o homem será justificado. E o que sabemos é que ninguém praticou a justiça no Antigo Testamento. É o que Paulo vai argumentar em Romanos 3. Ninguém praticou a justiça, ninguém fez o certo, ninguém permaneceu fiel à aliança. Todos deveriam ser destruídos, seja o pai, seja o filho. Porque ninguém permaneceu fiel. Por isso que precisamos da fidelidade de outro, que no caso é a fidelidade de Cristo Jesus. Próxima. Iago, Apocalipse fala que na Nova Jerusalém terão árvores cujas folhas serão para a cura das nações. Por que precisamos de cura se teremos o corpo glorificado? Então, porque o processo de glorificação e o processo de transformação de quem somos acontecerá não como um passe de mágica, mas como algo que Deus trará sobre nós. Deus poderia simplesmente fazer um estalo e pronto, tudo acontece. Mas há uma história. Há uma história que Deus está construindo com a humanidade. Nessa história que ele está construindo, haverá o processo de comer dessa árvore para nos curar. Nós seremos curados dessa árvore. Comeremos todos os dias, né? Teremos que comer o tempo inteiro para sermos curados? Acho que não. Acho que a ideia é que essa árvore é algo que comeremos uma vez só. Mas, mesmo que comamos regularmente, tem uma simbologia muito bonita, né? Porque foi por meio de comer de uma árvore que a gente caiu no pecado. Agora é por meio de comer de uma árvore que será manifesta essa paz e esta cura a todos os povos, como um sinal dessa fidelidade que se manifestará em nós. Tem um aspecto poético nisso, tem um aspecto da história da redenção que se concretizando, mas eu não acho que é uma coisa que será uma rotina, então vamos ter que comer dessa árvore para poder a nação continuar curada. Eu acho que comeremos de uma vez por todas, e esse ato de comermos dessa árvore, em contraposição a comermos da árvore que nos trouxe o caminho do pecado, trará a cura para todos nós. Porque Jesus, quando estava falando, disse que não passará essa geração até que todas essas coisas ocorram. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Vai lá no de olho no texto que eu já explico sobre isso. Ou não tem? Será que tem? Eu tenho quase certeza que tem um vídeo sobre isso já. Bom, se não tiver, eu vou ter que fazer agora, porque eu disse que tinha, né? O que é o dom de discernimento de espíritos? Vamos lá. O que é que eu acredito que acontece em 1 Coríntios 12? Eu acredito que Paulo está dizendo que na variedade de dons que são manifestos na igreja, você tem um único Espírito entregando todos eles. Os dons não podem estar em competição uns com os outros, porque o mesmo Espírito traz os dons, mesmo os dons que pareçam contraditórios ou um tanto complementares. E todo um debate dizendo, eu sou mão, eu sou pé, eu sou olho, eu sou a boca, eu preferia ser olho, de briga sobre eu queria ter um dom diferente do dom do meu colega, eu queria ter um dom melhor, um dom
mais incrível. Aí vê só o modo como Paulo cria a relação entre dons aqui em 1 Coríntios 12. Ele vai dizer, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo é o Deus que opera tudo em todos. Ele vai dizer, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ou seja, ele vai colocar a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento como coisas que ele quer deixar claro que vem do mesmo Espírito. Se ele quer deixar claro que vem pelo mesmo Espírito, é porque são coisas que poderiam dar a entender que não são do mesmo Espírito. Então, sabedoria e conhecimento são duas palavras que têm sentidos um tanto claros para nós. A sabedoria está ligada à ideia de como viver a vida prática. Conhecimento está relacionado a um saber mais teórico. Ele vai dizer, aquela pessoa que talvez seja menos teórica, mas mais sábia, e a pessoa que talvez não seja tão sábia, mas tem mais informações, ambos atuam pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que dá esse saber a esses dois. Ele vai dizer, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé. Fé é o quê? Fé é a confiança naquilo que a gente não consegue ver. Fé é ter certeza da bondade de Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis. É isso que Hebreus 11 vai dizer, né? Fé é a prova das coisas que nós não vemos. Fé está atrelado àquilo que não está manifesto. Então, fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar. Opa, então eu tenho fé com a possibilidade de permanecer crendo, mesmo que nada aconteça. E eu tenho outro que tem o dom de fazer acontecer, de trazer cura de fato. Você percebe que tem essa correlação? A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E aí eu tenho milagre, eu tenho profecia, eu tenho discernimento dos espíritos. Milagre parece estar atrelado à ideia ali de fé e dom de curar. E aí eu tenho profecia e discernimento de espírito. Se a profecia é a revelação sobrenatural de coisas misteriosas do Senhor, o discernimento de espírito seria a habilidade de avaliar e julgar bem essas manifestações que se dizem oriundas da atuação de Deus. Então, o que é que seria o dom de discernimento de espíritos? Seria um dom que apareceria a complementar a profecia. E por isso Paulo coloca como uma dupla aqui que provém do mesmo espírito. Talvez o cara que tem discernimento de espírito vai estar avaliando o cara que está profetizando. Parece que estão, né, em atuações diferentes. Mas é o mesmo espírito que dá os dois para a igreja para o benefício do corpo. Pelo menos é assim que eu tenho lido 1 Coríntios 12 e é assim que eu tenho conseguido interpretar, né, cada um dos dons. Pastor, vim de um contexto arminiano e o meu espinho na carne sobre o dom de línguas é quando Paulo fala que ele é para a autoedificação. O que Paulo quis dizer com isso, sabendo que o dom de línguas é humano e não línguas angelicais? Então, Paulo fala que é para a autoedificação quando não é interpretado. Uma coisa que a gente erra muito na leitura de 1 Coríntios 14 é entender que Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 14 o dom de línguas sem interpretação. É como ele começa o capítulo, falando do problema do dom de línguas não está sendo interpretado em público. Se o dom de línguas está sendo interpretado em público, as pessoas entendem o que está sendo dito, edifica a comunidade. Se você não tem ninguém entendendo o que está sendo dito, não tem ninguém que interprete aquilo que está sendo falado em línguas, você fala só entre você e Deus para autoedificação, edificando o teu espírito, mas a mente fica infrutífera. É muito melhor orar de um modo que a mente fique frutífera, né? É melhor falar 2 ou 3 palavras que o pessoal compreenda do que 10 mil em outro idioma, Paulo vai dizer isso. Então é melhor orar de um modo que a mente fique frutífera e o espírito, mas ele vai dizer, você se edifica. Beleza, orando em línguas, sozinho, você está se edificando. Você se edificaria mais se orasse em português, se orasse no seu idioma. Paulo vai dizer isso no 1 Coríntios 14. Mas que lhe edifica, se você não tem quem interprete, ore entre você e Deus para se auto-edificar. O grande problema é que a gente não pega que 1 Coríntios 14 é uma descrição do dom de línguas sem interpretação, e não do dom de línguas pura e simplesmente. Paulo está condenando o modo como o dom de línguas está sendo usado, sem que ninguém entenda, sem interpretação, e não incentivando um dom de línguas que acontece sem ninguém interpretar. Qual a lógica católica de que Maria foi salva antes de nascer e como responder a este argumento? As pessoas têm muita dificuldade de entender que Jesus nasceu de uma pecadora, sabe? Essa é a grande dificuldade. Católicos não conseguem aceitar que o Filho de Deus nasceu de uma mulher pecadora. E eu vou dizer qual é a base bíblica mais clara que a gente tem sobre isso, tá? Maria descreve Jesus como seu salvador, como seu redentor, no Magnificat. Se Maria precisava ser salva, é porque Maria tinha pecado. Se Maria precisava ser salva, é porque Maria tinha pecados. Ponto. Jesus foi o salvador de Maria. Maria não era uma pessoa concebida sem pecado, como diz a tradição católica. Maria não era uma mulher impecável ou impoluta. Era uma mulher comum, simples da Galileia, que foi escolhida por graça. Para você que tem uma visão de salvação pela graça, parece óbvio. Para alguém que tem uma visão de salvação por obras, isso parece um absurdo. Mas Maria era uma mulher comum. Foi escolhida por Deus, por sua graça e bondade, para ser a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Nada na Escritura fala que essa mulher era uma mulher sem pecado. E nenhuma das outros absurdos são falados sobre Maria, de que ela é corredentora e coisa do tipo. Nada disso tá na Escritura. Como os povos que não ouviram falar de Jesus, no passado e no futuro, podem ser salvos? Deus não poderia se revelar de outras formas para povos diferentes? A Bíblia deixa muito claro, tá, que você só pode ser salvo através da pregação do Evangelho. Romanos 10 fala isso com muita clareza. Sem a pregação do Evangelho, não existe salvação. Sem alguém ir lá falar de Jesus, não existe salvação. Aí, Iago, mas essa coisa terrível? Bom, todos nós somos indesculpáveis dos nossos pecados. Nós caímos em pecado por causa de nossa maldade, por causa do mal que está em nós. A culpa do pecado é nossa. Deus se revela no céu a todos os homens e todos os homens rejeitam esse Jesus. Nós todos merecemos o inferno. Todos os povos que não conheceram a Jesus merecem o inferno. Ninguém vai ser punido injustamente. Ninguém vai receber uma punição que não merece. Agora, por graça, a pregação chega
a muitos de nós e muitos podem ser salvos por isso. Por isso que a obra da pregação é tão importante. Por isso que missões é tão importante. Agora, eu também acredito que Deus trará punições coerentes ao nível de revelação que foi recebida. Então, a pessoa que nunca recebeu a revelação direta de Cristo Jesus é uma pessoa que receberá um grau de punição e de afastamento de Deus diferente, considerando que o próprio Jesus diz que a quem muito é dado é que será muito cobrado.